Olá, a paz de Deus, a paz do Senhor, ou a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ou bem-vinda, né? Aqui neste canal, neste vídeo, né? Nem sempre os que vão ver esse vídeo é pelo canal, às vezes é pela uma mensagem, né? Então seja bem-vindo aqui nesse vídeo, seja bem-vindo no meu canal, seja bem-vindo no meu site também. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, a, o seu trabalho e a sua fé, né? E hoje é dia 10 de maio do ano de 2023. Já é tarde desse dia, né? Um dia nublado, choveu aí à noite, choveu um pouquinho de manhã. E acredito que vai. Olha o cheirinho de churrasco, churrascaria aqui perto. Acredito que é, vai chover, né? Acredito que vai dar umas pancadas aí, uma chuva boa. Que eu gosto. Eu chego a gostar um pouco de chuva. Mas fazendo esse vídeo aqui, espero que seja um vídeo breve, mas sou meio ruim nesse negócio de fazer vídeo breve. Mas espero que seja um vídeo bem rápido, né? Apenas para falar um pouquinho das coisas de Deus, para falar um pouquinho dos comentários que fizeram a respeito do meu vídeo, dos meus vídeos anteriores, né? E Deus continue abençoando meus vídeos, né? Não para que ele dê 1.000, 2.000, 3.000 likes não, né? Visualizações. Não por conta disso, não ligo muito para isso. Para mim, números não quer dizer muita coisa, né? Ele chega até a ter bastante visualização porque eu mostro ele sem, fora do canal também, né? Eu acredito que tenho bastante. Tem dia que tem pouco, tem dia, né? Eu acho que as pessoas às vezes estão em outras atividades. Mas lá no futuro eu quero sim que ele tenha um pouquinho mais né, de visualização, porque eu quero explorar uma parte meio que não é comercial, né, mas uma parte de remuneração do Google. Mas isso aí só quando eu estiver lá com o meu motorhome, né? Por enquanto ainda não. Por enquanto fica um treino, fica né, abastecendo conteúdo, essas coisas. Mas lá quando eu estiver com o motorhome, e as pessoas gostam, né? Às vezes eu faço uns vídeos ao vivo, né? Pelo Facebook, porque aqui não dá, porque eu não tenho 1.000 inscritos, né? Se eu tivesse 1.000 inscritos, eu vou conseguir esses 1.000 aí logo, né? Fazer uma campanha aí, vou conseguir. Dá pra fazer, né? E eu tenho bastante contatos eu tenho bastante. Se eu mandar pros contatos, é mais de não sei quantos mil contatos que eu tenho, né? Se eu tiver fazer um trabalho de publicidade para conseguir esses 1.000, eu consigo, né? Eu acredito, né, que consigo. Mas eu não fiz ainda, eu vou esperar um pouco também, né? Não tenho pressa para nada, né? Eu acho que tudo vai vir na hora certa, no momento certo. Ontem a palavra foi no culto, ontem a palavra foi há um tempo determinado para todas as coisas, né? Eclesiastes, capítulo 3, né? Na hora que eu saí daqui conversando a respeito do tempo, né? O tempo, né? O tempo que nós estamos vivendo, o tempo que eu vivi, o tempo que. Sempre falando disso. Cheguei no culto, é uma coisa maravilhosa, né? Cheguei lá, a palavra foi Eclesiastes capítulo 3, é um tempo determinado para todas as coisas. E aí, na hora que falou que a palavra era esta, eu falei assim, é um tempo determinado. Houve um tempo assim, houve um tempo assado, houve um tempo assim, hoje eu estou vivendo um tempo assim, né? E aí a palavra foi em cima disso. a, palavra, a palavra foi em cima da minha própria pregação para mim mesmo, né? Uma pregação. Palavra muito boa. Então, há um tempo, né? Hoje nós estamos num tempo, né? Tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, tudo é permissão de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Às vezes você está passando um momento de dificuldade. Hoje eu vi mesmo muitas pessoas hoje mandando mensagem dizendo que está desiludido com Deus, né? Desiludido com a fé, desiludido, né? Por causa das suas dificuldades, né? Por causa dos seus problemas, né?
E aí está o problema, né? Às vezes as igrejas, né? A comunidade cristã, em todas as placas, eu estou dizendo, não estou falando de um lugar só, vive aquele, né? Quando estava naquele momento de felicidade, vive, né? Festejando aquilo, todo mundo é amor, todo mundo é alegria, todo mundo é paz, todo mundo é tudo, né? E não, ao invés de usar aquele momento para pregar, né, para enraizar a pessoa na fé, né, na graça, fazer as pessoas entender o que é a graça. A graça não é prosperidade, não é felicidade. Olha, vem para cá que você vai ser feliz. Eu acho um erro falar isso, né? Vem para cá que você vai ser feliz. Eu vi uma pregação agora aqui, na verdade uma crítica, né, um ataque. Na verdade não é nem pregação, é um ataque à pregação de um irmão. Que também não vejo que a pregação foi muito certa. As palavras foram, para mim foram equivocadas, erradas. E por isso quem está atacando chega lá e desce a madeira. desce a madeira. Né? Mas o irmão reputando os conhecimentos, os livros, ó, rasga os livros que você tem. Ó, o seu o seu entendimento sobre a Bíblia é lixo. Acho que não deve fazer isso, né? O conhecimento nos liberta, né? É claro que o conhecimento e a espiritualidade são coisas bem separadas, né? Quanto maior conhecimento você tem, havendo espiritualidade, maior a sua fortaleza, o seu grau de né, se você tem muito conhecimento e tem uma grande espiritualidade, está aumentando o seu grau de espiritualidade, maior são as suas as suas condições, né, de manejar as ferramentas espirituais, né? Eu vejo muitos irmãos aí, né, praticamente mandando, né, pregando ali que o conhecimento, ler a Bíblia, estudar teologia, tudo isso é errado. Não é errado não, não é errado não. É claro que espiritualidade é uma coisa, teologia é outra, né? Mas se você unir as duas coisas, dá bom negócio, dá bom assunto, né? Então, eu vejo muitas coisinhas assim, eu acho super errado isso, né? Então, mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que o momento que nós estamos, muitas pessoas estão vivendo, então acho que todo mundo está vivendo um momento muito difícil, né? Ontem fui, né, conversando com algumas pessoas e a gente vai tendo que buscar praticamente cliente na rua, botar o megafone e buscar lá na calçada. Tá difícil, muito difícil, né? E tudo isso também, vamos deixar claro, isso vem de um erro, né? De um erro que já vem e ainda existe esse erro, né, no meio da sociedade. Nós somos um país continental, embora a crise está no mundo inteiro, mas nós somos, aqui vamos falar de nós aqui, nós somos um país continental com mais de 200 milhões de brasileiros, né? A prosperidade, só existe prosperidade quando há empregos, né? Você precisa, eu estou falando no sentido de povo, de pessoas, né? As pessoas precisam estar empregadas. Não existe nenhuma possibilidade, né? Não importa se o rico está ganhando com mais ações, as pessoas precisam entender isso, né? Eu posso ter dinheiro aqui, ir lá e comprar 200 mil reais em ações, 1 milhão de reais em ações de uma determinada empresa. Aquilo ali não está gerando emprego nenhum. Não, está gerando nenhum emprego, né? Nenhum emprego. Aquilo lá está gerando apenas renda para mim, né? Eu compro lá 200 milhões em ações, ganho lá 5 mil reais, 10 mil reais mensais, não sei, né? Chutando aqui qualquer número aqui, porque a maior parte dos ricos brasileiros são rentistas, né? Rentistas, seja do campo da Bolsa de Valores, ou tem imóveis, aluga seus imóveis. Me diz, onde é que eu, por exemplo, se eu tenho aí 20, 30 apartamentos alugados, eu gero emprego onde? Onde é que eu estou gerando emprego? Diz para mim, onde é que está? Não está gerando emprego nenhum. Nenhum tipo de emprego, né? Então,
o que gera prosperidade, o que gera uma condição social, uma condição financeira para o povo é o emprego, né? O país precisa empregar. E são mais de 200 milhões de brasileiros que existem aqui nesse país, são cidadãos, né, dentro desse país. Então, é, a nossa direita política, ela defende a tese de que nós devemos continuar no modelo, né, de capitalismo que já existe, que é controlado pelos Estados Unidos, aquele que eles apenas sugam as riquezas naturais do nosso país, exportam para lá, mas não geram emprego para o povo, né? E tem gente que defende ali, defende, nós temos que até morre por aquela lei. Morre, nós temos que ser direita, nós temos que ser. Não, não. Né? Então nós estamos pagando hoje por causa disso. Hoje o governo que está aí, não estou aqui passando pano na cabeça, passando a mão na cabeça de ninguém, né? Não estou passando a mão na cabeça porque o governo que está aí, ele tem seus erros também, tem suas falhas lá de trás, tem. Né? Isso não quero nem discutir isso, né? Mas está sendo construído, né, uma plataforma de reindustrialização, de desenvolvimento do país, uma plataforma industrial no qual gera emprego dentro do país, porque não adianta vir Carrefour, vir os extras, os açaí da vida, os mercados, os atacadão, não sei o que, nem vai ter tantos assim, porque e tanto é que esses mercados grandes, eles vêm para diminuir os mercados pequenos, entendeu? Então é mais desemprego, né? Eles têm um poder de compra maior, então a mercadoria deles são mais barata do que os mercados pequenos. Então os mercados pequenos acabam quebrando e fica somente aquele mercado grande. Então as pessoas às vezes não param para pensar, para analisar, para, né, tentar entender o que é o assunto. Oh meu Deus, viu? Parou. E então é, nós aqui só vamos progredir se nós desenvolvermos, né? Se industrializar para poder gerar emprego para o povo. Gera emprego na industrialização, gera emprego na construção civil, na construção de infraestruturas, né? Gera emprego, aí vai gerando outros empregos. Se você industrializa, você gera emprego na área de serviços, na área, enfim, é isso daí. Entendeu? Então, não existe nenhuma na plataforma fornecida pelo capitalismo modelo norte-americano, né? Não existe nessa plataforma nenhum projeto ali que realmente interessa pra gente no sentido de desenvolvimento, de prosperidade. Não existe, né? Então, aí nós estamos passando, tem muita gente passando dificuldades, problemas diversos, né? Muitos problemas por conta desse enfraquecimento econômico que está todos nós, está todo mundo no mesmo, né? Situação é difícil, né? E agora é a hora de você usar o quê? Né? Tem muita gente desistindo da fé. Agora é a hora de você usar a fé, né? É a hora de você usar o poder da fé, mas o poder da fé você não tem como você usar se você não tem uma crença sólida, com raiz, né, de quem é o dono da fé, que é Deus, o Criador de tudo. Você tem que ter uma crença sólida, independente do teu estado. Você pode estar para morrer aqui, mas você tem que entender o que é Deus, o projeto de Deus, né? Se você não entender essa essência, você não vai amar a Deus mesmo. No momento da tua dificuldade, da tua necessidade, né? Olha, eu estou perdendo isso, eu estou perdendo aquilo, estou perdendo. Cadê Deus? Porque é isso que as pessoas fazem, né? Cadê Deus? Se Deus existisse, se Deus fosse bom, ele não deixava eu perder. Não é assim que as pessoas falam? Porque não entende a essência, né? Essa essência da existência de Deus, né? E da criação de Deus. Então as pessoas não entendem, então precisa, e as igrejas precisam entrar. Já deveria ter há muito tempo, estava preocupado com outras coisas lá atrás, deveriam ter entrado nesse assunto, né? Explicado a real, né?
para os seus fiéis, né? Preparar os seus fiéis para momentos como estes, né? E, e eu vejo que eu estava vendo os ataques ali contra a igreja no qual eu vou, né? Contra a congregação cristã, que eu não concordo com esses ataques de forma nenhuma. A igreja é uma igreja sólida, uma igreja verdadeira, uma igreja boa. A congregação é uma igreja boa, né? Eu estou ali há 20 e tantos anos, né? E posso dizer que ali é uma igreja boa, com seus problemas, com suas dificuldades, com seus erros, com suas falhas, tem tudo, né? Mas é uma igreja, eu te digo que é uma igreja até melhor do que as outras igrejas em muitos assuntos, né? Em muitas coisas, muito melhor. Uma igreja que você não vê escândalos ali, você não vê. Agora aparecendo algumas coisas, mas são casos isolados, né? São casos isolados. O problema maior é o homem. É o homem, são as pessoas. As pessoas, só que pessoas não existem só dentro da igreja, existem em todas, né? Então em todas as igrejas tem pessoas, pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que deturpam as coisas, pessoas tem de tudo, né? Mas a igreja ela é boa, Deus se manifesta dentro da congregação, sim. A congregação ela não é a graça, né? Ela faz parte da graça, ela faz parte da graça quando ela exerce a graça, né? Quando há a graça, quando ela está exercendo a graça, ela faz parte da graça, né? Mas ela é uma obra de Deus, sim. Como todas as outras igrejas, é uma obra de Deus, né? Então, agora que Deus se manifesta, que Deus fala na boca dos irmãos, fala, né? Tem falado pouco, eu acho, né? Eu acho que tem falado pouco, assim, não, pouco não, Deus fala, né? Mas, assim, tem coisas como Deus, revelações de Deus mostrar algumas coisas, tem muito pouco, né? Tem muito pouco por causa do coração do homem, de quem recebe e de quem vai pregar, né? Eu acho que Deus tem se ausentado um pouco nesse sentido, né? Por causa de quem prega e por causa de quem recebe também. Então, mas é a fé, né? A fé está comprometida, né? Existe uma barreira, né, no meio do povo, né? Uma falta de conhecimento, uma falta de compreensão sobre Deus, sobre fé, sobre propósitos de Deus. Há uma falta de compreensão. E aí anda um pouco esbarrado a revelação de Deus, né? Mas o tempo é propício agora, é um tempo bom, agradável, para a gente aprender, para a gente entender as coisas de Deus, né? Não importa o que é que está acontecendo nas nossas vidas, né? Vamos buscar entender a graça do Senhor Jesus. Vamos buscar entender o propósito de Deus, o fundamento da obra de Deus, né? O fundamento da criação de Deus, o fundamento do universo de Deus, né? E aí então a gente vai entender tudo o que está acontecendo, né? E se existe algumas possibilidades, alguns desejos na nossa vida, vamos buscar. Deus ele vai no meio do deserto, do caos, né? Deus ele vai transformar as vidas de muitas pessoas que buscam, que estão batendo na porta, não por causa de algo, de um sentimento humano, mas um sentimento espiritual, um sentimento maior, algo além que superabunda a nossa vivência humana, né? Que é a parte espiritual, um sentimento maior que vai proporcionar algo na nossa vida humana, mas também vai proporcionar algo na nossa vida espiritual e de muitas pessoas, né? Então, buscarmos essas coisas, certamente nós vamos encontrar os benefícios da fé, né? Nós vamos de encontro, né, ao que Deus deixou escrito, né? Os milagres que podemos alcançar. Milagre, o que é um milagre? Milagre, se você algo que é impossível para você. Olha, é impossível dar um passo aqui, eu sou aleijado, eu não consigo levantar. Se eu levantar daqui é um milagre, né? Então vamos atrás desse milagre, né? Vamos atrás desse milagre, né? Como eu falei, com um sentimento maior, né? Um sentimento, não um sentimento apenas de andar, né? Se tudo que nós fizermos for por um sentimento muito maior, tem gente que está melhor dentro de uma cadeira de roda do que se ele estivesse andando. Você acredita nisso? Eu acredito.
Tem gente que fala assim, olha, eu estou melhor aqui. Porque se eu estiver andando, eu vou logo errar. Porque às vezes tem muita gente que está na cadeira de roda porque errou na vida, né? E hoje está nas cadeiras de roda, né? E talvez ele mesmo, né? Não estou dizendo aqui o meu julgamento, não é o meu julgamento. Estou falando às vezes o julgamento da própria pessoa que está ali. Fala assim, se eu sair daqui, eu vou errar de novo, né? Eu vou errar, vou comprometer a minha salvação, né? Então às vezes ele está melhor ali, né? Tem gente que está melhor na prova, na guerra, porque está ali clamando a Deus, ele está buscando Deus, né? E assim por diante, né? Mas enfim, né? Agora, não podemos desfalecer na fé, não podemos desfalecer, né? Precisamos, o momento é agradável agora, é um momento bom de nós buscarmos entender, né, o fundamento, né, de toda a existência, de tudo. Precisamos entender. Antes de buscarmos exercitar a fé, precisamos entender o fundamento, né? E entendendo o fundamento, aí nós podemos buscar, né, exercer o poder da fé, né? E certamente e tudo isso eu acho importantíssimo, o conhecimento, né? Eu vi ali os irmãos, uma pregação dizendo que tem muitos irmãos dividindo, saindo, indo embora, mas está tudo isso por culpa de nós mesmos, por culpa das igrejas, por culpa, né? A culpa, ninguém se omita da sua culpa, existe uma culpa, né? É um momento de resgatar isso? Né? Mas nós vamos resgatar isso através de quê? Do fundamento da graça, que é Cristo, dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? O grande problema da, 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 das igrejas, que as igrejas elas são muito aplicadoras de doutrinas, né? E não exerce a graça, não exerce o cristianismo, o modelo que é Cristo. Muitas delas, elas querem que as pessoas se acertem apenas pela vara. E a vara é o último recurso, né? Primeiro nós amamos, nós trazemos para perto, nós fazemos alguma coisa, mudamos as vestimentas daquela pessoa, o comportamento, mas tudo com o amor, né? Com exercício, traz para perto, vem para cá, vamos fazer junto aqui, vamos para lá, vamos, né? Você molda através de exemplos, de testemunhos, de exercícios em conjunto que você traz à pessoa, você molda o comportamento daquela pessoa, né? E aí aquela pessoa ela começa a entender, né? Ela começa a sentir, não é entender, sentir o amor, né? E aí entra a doutrina quando ela desvia desse amor. Aí entra a doutrina. Quando ela desvia, é uma correção. Aí você corrige ela. Olha, você está aqui no amor, você está querendo ir para a perdição, você está indo para as coisas ruins, né? Aí entra a doutrina. É assim que eu vejo, pelo menos, né? E as igrejas não entendem dessa forma. Elas já querem sempre só pá, pá, pá. Meu amigo, na hora que o cara está com fome, ele precisa do prato para comer, do prato com fartura dentro do prato ali para ele comer, entendeu? Não é doutrina que ele está precisando, né? O que vai marcar para ele não é a doutrina, aquela doutrina ali de repente ele vai matar aquela pessoa, né? O que ele precisa, o que vai marcar ali, né, é saber que ninguém, o mundo recusou ele, o mundo recusou, né? Ninguém olhou por ele, né? Deus, aconteceu uma coisa na minha vida assim muito assim emblemático, assim bem, não sei se a palavra seria essa, mas que exemplifica o que eu estou falando aqui, né? Aconteceu algo na minha vida que o mundo estava, né, fechado para mim, os meus irmãos de fé estava tudo fechado para mim, né? E quem é que a igreja, assim, em tese, assim, ela, entre aspas, ela condena ali os judeus, né? Aqueles que mataram Jesus, não sei o que, mas foi o judeu que me ajudou.
Foi um judeu que me ajudou, né? E, e isso para mim foi tudo, e foi tudo para mim naquele momento, sabe? Isso quebra muita coisa, sabe? Muita coisa, muitos sentidos, sabe? Não, não é uma determinada classe. Da mesma forma, foi um casal de irmãos dentro da minha casa, né? Então não é a placa, não é o homem, é o homem. O problema estão nos homens, nas pessoas, no ser humano, né? Tem ser humano bom e tem ser humano ruim, né? Tem ser humano preparado e tem ser humano despreparado, né? Então isso para mim mostrou muitas coisas, né? Então nós precisamos ser o cristão, não um cristão despreparado, mas um cristão preparado, um cristão que leva o amor, né? Você tem uma vara numa mão e um prato de comida na outra. Primeiro você dá o prato de comida, a vara deixa ela quietinha, escondida. É o último recurso. É o último recurso. Nós temos que orar para não usar esse último recurso. Tem que orar muito a Deus, pedir a Deus para nunca usar esse recurso, o recurso da correção, né? O recurso do amor, ele possa ser superabundar tudo. É o recurso do amor. O amor, sempre o amor, né? Sempre o amor. O Senhor disse que se o nosso irmão pecar contra nós, para nós sempre, né? A palavra é assim, na interpretação logo, ele diz assim, perdoa quantas vezes necessário. Quantas vezes for necessário. Não importa quantas vezes, se ele via voltar, se arrependido, perdoa, né? Perdoa, perdoa e perdoa, né? Então, a vara é o último recurso, é um recurso que a gente possível não usar, né? Não usar. E é isso daí. E agora as igrejas estão a igreja, o povo estão em grupos, estão, porque o povo está só. Quando o povo fica só, ele começa a buscar. O povo está só. Eu me vejo só. Eu me vejo só também, né? Nossa, barulho demais, né, gente? Eu me vejo só e muito só. Sempre fui assim, né? Então, quem é que eu olho? Eu não tenho referências dentro da igreja. E graças a Deus eu não tenho, nem quero ter, sabe? Não quero ter também. Quando eu vou buscar pregações, eu vou buscar oração, ver outras pessoas, né? Vou buscar testemunhos, vou buscar de tudo. Eu busco, né? Grupos, eu vejo as pessoas que criticam, que atacam, para mim entender a mente dessas pessoas, né? Entender o que essas pessoas estão fazendo. Não que eu queira me unir a elas, não quero não, né? Mas vou buscar, vou ver, né? E assim vai, né? E dentro da minha necessidade, Deus é muito bom, sabe? Muito bom comigo. Dentro da minha necessidade, ontem mesmo eu recebi um áudio de uma irmã, essa irmã, já falei tanto dessa irmã, tanto dessa irmã. Essa irmã teve uma época, alguns anos atrás, que essa irmã me sustentou pela palavra de Deus, na profecia, né? Ontem ela profetizou para mim, sem saber nada de mim, né? Ela profetizou, ela falou umas coisas bonitas, né? Fica para mim aqui. Isso que você está buscando aí, Deus vai te dar na tua mão, né? Assim, profetizou, ela falou umas palavras, 5 minutos. O áudio dela teve quase 6 minutos, né? E uma irmã maravilhosa, estava sumida. Eu peguei e falei, ô irmã, tá tudo bem e tal. E ela pegou, ela já veio despejando. Tava despejando, porque ela tava doente, né? Tava enferma. E já veio falando logo, profetizando. Então é muito bom, Deus não esquece da gente não. Deus não esquece, né? Ontem eu fui buscar a palavra, né? Ontem eu fui assim, buscar a palavra não, porque eu já tenho dentro de mim assim, sabe? Uma coisa que eu fiz, falei assim, eu não vou buscar a tua palavra. Eu não quero, não estou indo, não estou aqui, sabe? A gente sempre está buscando a palavra, a verdade é, a gente sempre está buscando um sinal de Deus, mas eu não fico mais lá clamando, Senhor, hoje tu tem que falar comigo. Não é assim não, né? O Senhor fala se Ele quiser, né? Mas ontem, assim, um sentimento, eu precisava de uma sinalização de Deus, né? Uma sinalização. Precisava, me movo,
faço alguma coisa, fico onde eu tô, o que eu faço? Assim, não importa o que vai acontecer, né? Não importa. O importante é a gente se manter em pé, né? Na luta, na pegada. Isso que é importante, né? O que Deus vai fazer na nossa vida, a gente tem que ter a certeza que Deus vai fazer e vai fazer. Né? Eu tenho meus planos, meus projetos, vai dar tudo certo. Vai vir na minha mão. Teve um aí, um rapaz aí que queria me vender um ônibus, ele praticamente entregou o ônibus para mim. Falou assim, olha, você pega aí ia dar uma parte para ele, um negócio para ele, em troca daquilo, né? Mas eu falei, não. Só por que não? Porque o ônibus dele era estreito. É estreito, é antigo. Eu achava que ele era grande, né? Na mesma proporção. Ele é estreito, ele perde. Ele deve ter quase 1 metro, quase uns 70, 80 centímetros mais ou menos de largura ele perde. Né? Aí eu falei, não, quer não. Aí, só por isso. Né? Mas praticamente deu na palma da minha mão. Eu não aceitei. Né? Então não 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 fechei o negócio. Mas na hora certa Deus dá, porque eu quero um ônibus grande. Né? O comprimento dele é grande, é quase 14 metros, né? É bem grande, mas que é o normal, né? Tem uns de 15, né? Chega a quase 15, né? Mas para mim não posso também. O meu tem que ser 13 e pouco, né? Porque eu vou ter a parte de trás, o reboque atrás, então não posso ter. O total tem que ser 19 metros e 80, tá? O começo lá do para-choque do ônibus até o último para-choque lá atrás tem que ser até 19 metros e 80. Não posso mais do que isso, entendeu? Então, o ônibus ele tem que estar até 13 metros e pouco, até 13,80 vai. Né? Até 13,80, 13,50 para mim é o ideal ali. 13,50, o ônibus. Né? Mas a largura dele tem que ser o padrão, senão diminui muito o tamanho do carro. Né? Então, tem coisas que eu preciso ali, não dá para ficar sem. Né? Eu fico um carrinho muito estreito, muito. Né? Então, não dá para trocar, né? Você monta uma estrutura lá, depois toca. Tudo isso aí vai vir na minha mão. Eu não sei qual é o caminho que Deus vai tomar, não. Mas igual fez isso daí, ali foi só um sinal de Deus mostrando, vai vir na minha mão. Vai vir na minha mão, vai chegar. Tudo pago, nada. Né? Deus vai me dar, assim, a condição de fazer tudo. Entendeu? E como? Não sei ainda exatamente como é que vai ser. Alguma parte, talvez eu vou ter que trocar, desfazer de algo que eu tenho. Talvez, bem provável, né? Mas talvez não. Talvez Deus crie um caminho também. Né? Então, eu acredito que Deus ele vai. Mas vai acontecer. Né? Vou montar do jeito que eu quero. Luxo puro. Não é luxo não, tô falando. É o conforto, né? O conforto. Né? Tudo muito bem feito. Planejado, com projeto dos armários, de tudo. Tem que estar tudo dentro do projeto. Né? Ganhando espaço, ganhando tudo. Vai estar tudo do jeito que eu quero, do jeito que eu preciso. Né? E é o que? É quase que um kitnet. É quase que um kitnet. É pequeno. Né? Não tem nada demais. É um apartamentozinho pequeno. Muito pequeno. Né? Sem qualquer possibilidade de aumentar. Né? Só por isso que vai ter que estar muito bem projetado. Né? O projeto, eu imagino que só o projeto ali sai beirando 20 mil reais ou mais até. Depende do que você vai contratar para fazer. A pessoa manda fazer o projeto, né? E a pessoa acompanha a produção de cada parte do projeto, né? Dos armários, das paredes, enfim, de tudo. Tudo que vai ser colocado lá dentro daquele projeto, né? Esse profissional vai lá e acompanha. Né? Você contrata os profissionais para fazer os armários, por exemplo, outros para fazer as camas lá, os dormitórios, enfim.
Você vai contratar a parte de elétrica, essa pessoa é que vai fiscalizar, é tipo um arquiteto mesmo, né? Um arquiteto, engenheiro, coisa desse tipo. Ela acompanha para ficar tudo dentro do projeto, não mudar nada no projeto, né? O espaço. Então, eu acredito que tudo vai dar certo, tudo vai, né? O reboque lá, projetado também, porque vai ter a rampa, igual o do guincho, né? A rampa que desce. Você põe e tira o carro lá fora, você não precisa entrar com o carro dentro, porque para abrir a porta ali fica ruim. Aí você acaba batendo porta e gordinho do jeito que eu tô, embora eu emagreci já bastante. Vou emagrecer mais. É, pessoas, se estiver meio gordinho, você não entra na porta lá. Entra, só que fica ruim, né? Fica apertado, muito apertado. Né? E pra você travar, colocar as cintas ali nas rodas ali para travar, fica ruim, fica apertado. Dá para fazer, mas fica apertado. Então, eu quero fazer, é um dinheiro a mais que vai acabar gastando, né, para você fazer a rampa, né? Mas vale a pena, né? E em cima ali, onde vai estar as placas solar, vou deixar um vão assim mais ou menos, de quantos centímetros? Vamos ver aqui, ó. Um vão de mais ou menos 20 centímetros, 20 a 25 centímetros embaixo da placa solar. Não, 20 centímetros no máximo embaixo da placa solar, né? Que ali eu vou guardar coisas, espaço para me guardar coisas ali também, porque lá embaixo, na perto da porta ali, na porta lateral lá que é a porta da casa, ali eu vou fazer um deck de madeira, né? Vou fazer um deck de madeira, vai baixar o todo, né? Um deck de madeira, e esse deck eu vou colocar também às vezes aquela, talvez, né? Fechar ele, né? De aquela, vem pronto, né? Aquelas, é um todo, né? Fechado, né? Tipo uma casa, tipo uma varanda, né? Pra quando tá chovendo, tá ventando muito, alguma coisa. Nesse deck aí, né? Nesse deck, eles são feito por parte, né? Várias madeiras, né? Encaixada, esse encaixe, né? Mandar fazer de encaixe, né? Essas madeiras. E aí deixar sempre uns vazão de planta. Eu vou ter que ter um lugar para guardar isso também, vamos ver, para decorar ali uma mesa praticamente quase que desmontável, né? Um gabinete praticamente que quase desmontável também para fazer, colocar o fogão ali, um outro fogão externo, né? Mas algo que desmonta e desmonta fácil e guarda ali fácil, né? O fogão e a pia, né? Lá fora, né? Lá fora também vou arrumar uma churrasqueira dessas, churrasqueira que desmonta também, né? Lá fora, e fica ali as cadeirinhas, cadeira que desmonta também, põe as almofadas. Isso aí, essas cadeiras, esses negócios, eu quero ver na internet para ver se eu consigo fazer. Se eu consigo fazer. E parte disso tudo, que nem o deck ali, eu vou guardar tudo debaixo da placa solar, né? Tudo de uma forma que fique sem bater, né? No deslocamento. Aí sim, aí de repente coloca uns panos, coloca um isopor, não sei. Aí projeto. Então, mas eu quero fazer isso daí. Deixar muito bem desenvolvido. Então, mas como vai ser? Não sei. Então é a fé. É a fé, né? Deus, ele tem mostrado que isso aí, já tem falado para mim, sempre fala, que esse projeto é da vontade dele. E ele vai dar na minha mão, né? Então, aí nós vamos exercer a fé. Sabe por que Deus quer? Porque não é só para mim. Não é algo material só. Não é material. Não é um negócio da carne só. Lógico que a carne é bom, você gosta de passear, é bom. Eu gosto de estrada, sabe? É bom, eu gosto de ver lugares novos, é bom.
mas não é só isso, né? Não é só isso. Tem outras coisas envolvidas nisso, que não é só a parte material. Existe uma parte da vida, né? Um projeto de vida, enfim. Um projeto de vida, existe um projeto de vida. Ficou longo demais esse vídeo, gente, né? Um projeto de vida, existe um projeto de vida. Mas existe, no meio disso tudo, um projeto espiritual também, né? Então, é aí onde Deus se agradou disso, né? É isso que eu estou falando. O nosso projeto não pode ser só um projeto da nossa carne, da nossa necessidade material, né? Ele tem que ser maior, ele tem que envolver outras coisas. E aí onde Deus... Veja a Madre Teresa de Calcutá. E tem outras pessoas, outros testemunhos de muitas outras pessoas aí, que inclusive vivas até hoje, né? Mas veja o projeto dela. Madre Teresa de Calcutá, ela era uma freira, ela não tinha uma moeda. Ela saía e ia desenvolver a caridade, o amor, né? E ela via necessidade e ia lutando ali para que ela alcançasse o que era necessário para poder desenvolver aquilo que ela estava fazendo. O que virou tudo aquilo? Virou uma coisa gigante. Hoje é gigante esse projeto dela, né? Hoje é algo que ela morreu e ficou, né? Quando ela estava viva, tinha gente para cuidar daquilo lá, porque ficou algo gigante, né? Mas eu não tenho interesse nisso, né? Mas ela tinha, né? Nem sei se ela tinha, ela desenvolveu, mas ela era uma pessoa simples, vivia na simplicidade, né? Quem foi que ajudou ela? Foi Deus, foi Deus, né? A minha família conheceu, né? Porque já faleceu também uma outra freira lá na cidade, lá no meio do deserto, lá não tem água, não tem nada, lá na Bahia, isso daí. Eu já fui lá muitas vezes, como criança, né? Eu tenho lembranças de lá, né? E essa mulher, ela tinha uma rocinha lá, ela era freira, freira, não, eu acho que ela era beata, sei lá. E ela, na rocinha dela, não, ela não é freira não, porque ela vivia na roça dela lá. Sabe o que acontecia ali? As pessoas, ela era beata, acho que ela era beata, porque ela vivia em oração. As pessoas iam lá aleijadas, saía de lá curada. As pessoas iam lá com fome, ela pegava lá na seca, hein? Matava a fome do povo ali. Hoje, essa mulher é considerada como santa. Ela é santa da Igreja Católica, considerada, né? Isso aí é outro assunto, né? Também não estou aqui para bater em ninguém, nem para criticar, nem para nada, né? Mas as pessoas iam lá. Eu fui lá muitas vezes lá e via as muletas lá. É muitas coisas, é muita. A minha família conhece a mulher, conhece intimamente, né? Essa pessoa, conheceu, né? Faz muitos anos que ela morreu, né? E eu conheci a pessoa, né? Ela era muita gente, ia romaria de gente para lá. Ia doente e voltava curado. É uma pessoa religiosa, não tem nada a ver com o diabo não, viu? Religiosa, Deus opera mediante a bondade, a caridade, o amor, né? A humildade da pessoa. Deus opera, né? Deus não está escolhendo religião para operar não. Deus opera no meio do povo, é onde acha fé, onde acha coração simples, verdadeiro, é lá que Deus opera. Mas é isso aí, o áudio. O vídeo aqui ficou gigantesco. Deus seja louvado.